E abril, eu fiz 3 vendas. Então, assim, eu já estava desesperada. Falei, ai, meu Deus do céu, eu entrei no Master, fiz só 3 vendas. Nossa Senhora, ferrou. Mas eu falei, não, não vou desistir. Aí a gente começou a investir em tráfego. E aí, em maio, eu fiz 58 mil. Aí, fiz em maio, 58. 58. 58,600. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter visto o anúncio, clicado no seu anúncio, entrado na info, entrado no Master. Nossa, foi muito grata mesmo. Muito bem. Carol, então vamos dar início aqui. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu queria muito que você me contasse quem que é você e o que que você faz. Bom, meu nome é Carol, eu sou dentista, né, de formação. Estou formada, esse ano eu faço 16 anos de formada em odontologia. Que legal, que legal. Já faz 16 anos, então, que você atua. Sim, 16 anos já. Você se formou em São Paulo mesmo? Eu me formei em Taubaté, aqui tem faculdade E de até odonto. o porquê você se interessou ou por que você teve que fazer a gestão da clínica? Como que foi isso? É, foi bem isso, eu não me interessei, eu tive que, foi uma necessidade. O que que acontece, né? Eu acho que todos os profissionais da área da saúde têm essa dor, que a gente não aprende nada de ter um negócio, né? A gente aprende a ser técnico, né? Você aprende a cuidar de pacientes, então você sai da faculdade querendo atender paciente sem pensar em negócio. Nossa, eu estou montando um negócio. Não tem essa cabeça, né? E meu pai nunca teve essa cabeça. Meu pai ainda é de outra geração, né? Lá atrás ainda era assim, você montava consultório, eram amigos, os amigos que vinham, indicavam, era mais fácil, né? E aí, o que que aconteceu? Quando eu me formei, o meu pai já estava com o consultório rodando, rolando lá, eu acabei fazendo especialização em implante e tal, fui para parte técnica, que é o que eu acho que a maioria dos profissionais fazem, né? Vai procurar ajuda técnica. Só que aí, quando eu tinha 7 anos de formada, o meu pai resolveu fazer uma reforma no consultório dele, e aí virou uma clínica grande, sabe? Virou uma clínica com 5 salas, instituto. Meu pai sempre gostou de dar aula. E ele simplesmente falou assim: ó, Carol, você vai cuidar aí da parte administrativa. Nem ele sabia o que que era cuidar da parte administrativa, muito menos eu. Mas ele falou assim: ah, minha filha, eu acho que ele pensou na minha filha, né? Então, acho que posso confiar, ela vai cuidar da parte administrativa. E foi aí que eu fui vendo, né? Eu comecei a ver as contas, comecei a ver os números. Eu falei: nossa, tá tudo muito errado isso aqui, né? Porque eu via quantidade de contas, sabe? Os valores não batiam, não sobrava dinheiro no final do mês, a equipe tudo desmotivada, não tinha regra para nada, não tinha processo para nada, sabe? Era muito bagunçado. As contas do meu pai eram tudo misturado com as contas da clínica, então eu não sabia o que, que era o quê. Então, eu fui vendo que realmente não tinha gestão, não tinha, e eu fui vendo a importância disso, né? E foi aí que eu comecei a estudar. Então, eu comecei, nossa, fiz até MBA em gestão empresarial, comecei a fazer muitos cursos de finanças, de marketing, vi que a nossa precificação estava toda errada, a gente estava pagando para trabalhar, a gente pagava uma porcentagem absurda para os dentistas que trabalhavam lá com a gente. Então, assim, eu vi na época, né, eu falei, nossa senhora, se a gente não der um jeito nisso aqui, daqui a pouco a gente vai falir, né? Então, foi realmente uma questão de necessidade, só que no fim eu me encontrei, eu me apaixonei. Em que momento, em que ano que você percebeu que você poderia também ensinar isso? Que você colocou em prática, né? Teve resultado? Então, quando eu comecei, a gente começou a fazer muitas mudanças lá na clínica, o instituto aqui já estava funcionando e a gente recebia muitos dentistas aqui, né? Porque meu pai dava muito curso da parte técnica, né? Ele sempre gostou da parte técnica, ele dava muito curso de dentística e tal. E aí os dentistas começavam a perguntar pra gente o que que a gente estava fazendo. Ah, você faz isso? Mas como é que você paga o dentista? Mas como você treinou sua secretária? Aí que eu pensei, falei, putz, eu vou montar um curso, né? Porque está todo mundo querendo saber, tá todo mundo. Eu não achava que estava todo mundo perdido, né? Eu achava que era só a gente. E aí, quando começou a vir essa demanda, eu falei, nossa, os dentistas estão perdidos também. E aí, como a gente já tinha um espaço aqui, eu falei, ah, vou montar. Eu lembro que eu falei assim, eu vou morrendo de medo, né? Eu falei, gente, nunca, eu era super tímida. Mas eu falei, não, vou montar mais ou menos aqui o que que a gente fez, que eu também não sabia se ia dar certo para outras pessoas, né? Falei, vou dar um curso de graça para algumas pessoas aqui da região, alguns dentistas que eu já conhecia. Eu falei, ó, tô montando um curso de gestão aqui, vocês querem? Quero, não sei o que, não sei o que. Aí eu lembro que foi um sábado de manhã, eu dei um sábado de manhã, assim, compilado de tudo que eu tinha feito aqui, dei esse curso.
E aí dei um outro, aí daqui a pouco, sabe, aí o negócio foi indo, aí eu comecei a receber feedback dessas pessoas que estavam fazendo o curso, que elas estavam implementando o que eu estava passando, estava dando certo. Aí eu falei, nossa, o negócio então funciona, né? E, Carol, então a primeira estratégia que você aplicou lá no passado foi lançamento, fazer live. Foi, nossa, muita live, fazer muita live, muita. E como é que foi, assim, em relação a resultados? O que que você achava, assim, de todo nesta época, né, do mercado? Era tudo muito novo para mim, né? E assim, a gente via, né, os depoimentos da galera que entrava na fórmula, né, e faturando, não sei o que, não sei o quê. Mas assim, não tive muito resultado, porque também eu não tinha muita audiência, eu estava começando, né? Vendia uns pingados ali, uns cursos ali no lançamento, mas eu achei muito cansativo, assim, muito cansativo. Eu ficava esgotada, assim. Eu fiz alguns lançamentos, poucos, não, eu acho que não sei se foram dois ou três nesse começo, mas era muito cansativo, né? Era muito cansativo, porque você tinha que aquecer, né? O público, então era isso. Eu fazia live, tipo, eu fazia muita live no meu Instagram, e aí você tinha que fazer o evento, né? Aí tinha o evento, aí você tem que bolar o nome do evento, aí tem que não sei o quê, aí começa a fazer tráfego, aí começa não sei o quê. E o medo, né? Tipo assim, é uma pressão, né? Ai, meu Deus, será que as pessoas vão vir? Será que vai ter gente? Será que não sei o quê? Aí tem os grupos, aí você tem que aquecer os grupos, né? Pra galera não esfriar. E aí no evento, você depende, você coloca toda a sua energia, todo o seu dinheiro, todo o seu foco em 3 dias, né? Em 3 dias de lançamento. E aí você tem que vender no terceiro dia. Então eu lembro que nossa, era muita pressão, assim, eu achava, sabe? Muita pressão. Achei muito cansativo, achei bem cansativo. Mas eu nem sabia que tinha outras formas de fazer, né? Tanto que acho que eu fiz uns 3 lançamentos, e aí eu desencanei, eu não fiz mais. Mas daí o que que aconteceu? Você novamente retomou, apareceu um anúncio meu, o que aconteceu aí que despertou essa vontade novamente? Então, o que que aconteceu? Nesse começo de 2025, né, que eu falei que daí eu falei assim, vou fazer essas sessões, assim, de vez em quando e tal, não sei o quê. Eu não estava produzindo muito conteúdo no meu Instagram, eu tinha desencanado, sabe? Uhum. Eu não sei, eu lembro que eu acho que eu tinha feito uma sessão com uma dentista e ela perguntou de curso online, eu falei, não, meu curso está super antigo, está desatualizado, não sei o quê. E começou a me vir uma vontade de regravar o meu curso, sabe? Porque daí eu falei assim, tem um negócio muito legal aqui, né? Eu falei, putz, não posso deixar isso morrer. Eu sempre gostei, não, depois que eu aprendi, né, a gravar vídeo, a dar aula, eu percebi que isso era uma coisa que eu gostava de fazer, então foi vindo de novo em mim essa vontade, sabe, de, tipo assim, gravar conteúdo, postar no meu Instagram, e aí eu falei, não, eu vou regravar todo o meu curso, eu vou regravar todo o meu curso, mas na minha cabeça, eu ia fazer o quê? Lançamento de novo. E aí, o que que aconteceu? Acho que 2 semanas antes do lançamento, eu comecei a ver anúncios de vocês. E eu tava desanimada, assim, tava desanimada com o lançamento, eu tava desanimada com o negócio, falei, putz, acho que não vai dar certo isso aqui de novo, né? Eu falei, não é possível, né? Eu falei, tem que ter um jeito. Aí né? Começou a aparecer. E assim, início eu nem sabia que o Murilo tava na jogada, não sabia de nada, porque eu vi anúncio seu, né? Você que apareceu para mim. E aí comecei a seguir, né? Comecei a ver uns depoimentos aqui, uns depoimentos ali. Eu falei, nossa, e eu lembro que vocês viram, mas vocês falavam isso, né? Não precisa fazer lançamento. Não precisa, como é que será que é isso, né? Aí eu falei, quer saber? Vou clicar. Depois de muitas vezes, né, vendo os anúncios. Cliquei, marquei uma reunião. Inclusive foi com o Daniel. E aí ele me explicou como que era a metodologia e não sei o quê, e eu lembro que eu achei muito interessante. Parecia assim, até falei, isso é mentira isso aqui. Eu lembro que eu falei para ele na reunião, ele me mostrava alguns resultados, eu falei, mas será que é verdade? Eu falei, Daniel, como é que eu vou saber que é verdade isso aí? Ele falou, não, eu vou te passar o contato de algumas pessoas, você pode entrar em contato. E eu entrei, mandei mensagem para Deus, mandei mensagem para o Jota, para Dani, pronto, já estava tudo pronto para o lançamento, né? Ele falou, vamos fazer, a gente faz esse e aí você manda bala com eles. Eu falei, tá bom. E foi isso que eu fiz. Fechei com vocês, fiz o lançamento, né? Aquele fiasco. A gente vendeu, sei lá. E, não, isso era outra coisa também, né? Que ela falava, amiga, a galera não vende mais curso caro, né? E eu tinha acabado de regravar tudo. Eu queria vender
sei lá, 1.500, R$ 2.000. Ela, não, vamos vender por 700, não sei o que. Eu falei, putz, aí isso também foi me desanimando, sabe? Pô, R$ 700, né? Um super trabalho que eu tive para gravar, vendemos por R$ 700. Acho que a gente vendeu uns 20 cursos, acho que foi isso. 20. E aí eu já, então, desencanei, vendi esses. Tanto que eu lembro do lançamento, ela falou, você tá chateada? Eu falei, não tô, porque agora vai ser outra coisa. Eu nem sei como é que vai ser, mas eu vou fazer outro esquema, vai dar certo. E aí que eu comecei com vocês de verdade. Acho que eu comecei de verdade em outubro, novembro, talvez. Então, como para mim foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha o curso gravado, né? Então eu acabei pulando a etapa, né, do produto e tal, a gente só avaliou algumas coisinhas, então foi bem rápido isso. E eu já queria ir vender. Eu lembro que acho que eu estava com a Nath, ela falou, não, então já vamos vender e tal. Aí eu falei, bora vender. Então ela falou, já marca essa primeira reunião, então. E eu lembro que nessa foi dezembro, que eu marquei 2 reuniões em dezembro. Eu nem sabia como que eu ia fazer isso. Eu falei, meu Deus, nem sei como. Eu estava devorando as aulas, assistindo tudo. E eu lembro que eu gostei muito da metodologia, porque é isso, você não precisa fazer lançamento, você não precisa ficar fazendo um monte de live, é você ali direto com a pessoa, conversando com a pessoa, né? E eu gosto eu me considero uma pessoa comunicativa, eu gosto de conversar, então eu falei assim, vai dar certo isso aqui, né? Aí o que aconteceu? Em dezembro, em novembro, eu tinha feito esse esquema de consultoria individual que eu fazia de vez em nunca, eu tinha feito com uma dentista aqui de Taubaté, inclusive. E ela tinha me mandado mensagem em dezembro. Carol, ela tinha fechado uma sessão só. Ela, Carol, mas eu tô com mais dúvida, não sei o que, a gente pode fazer mais uma sessão? Aí eu já falei, quer saber, eu vou tentar levar ela para reunião. Aí eu falei assim, fulano, então, eu tô com um projeto novo, né, eu acho que vai ajudar melhor você, vou conseguir te acompanhar melhor, tal, 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 tal. Você quer marcar pra gente bater um papo pra te explicar melhor? Ela, pode ser, não sei o que. Aí montei a apresentação super rápido, fiz a reunião com ela e o marido. E eles fecharam. Nossa, aí eu lembro também a questão do preço, né? Que vocês falam pra gente aumentar o preço. Eu lembro pra mim, falei, nossa, eu lembro que acho que a Nath tinha falado pra eu colocar de 4 a 5, ela falou. Eu falei, nossa, imagina, eu tinha acabado de vender um curso por R$ 700. Então, pra mim era assim, eu falei, nossa senhora, é muita coisa. Eu falei, não, então tá, mas vamos vender por 4 mil. E eles fecharam. Então, assim, pra mim foi uma prova, assim, sabe? Eu falei, nossa, vai dar certo, funciona isso aqui. Funciona. Então foi a minha primeira venda. E assim, foi pertíssimo do Natal, sabe? Foi tipo dia 22, alguma coisa assim. Foi muito perto do Natal. Então, aí eu falei, não, janeiro o negócio vou fazer o negócio direito, né? Aí comecei a aprender o que era social selling. Aí o que aconteceu comigo, eu acho? Eu comecei a ver propósito, até na produção de conteúdo, sabe? Porque eu falei assim, putz, agora eu sei para onde que eu tenho que levar a pessoa. Eu tenho que levar para reunião. Então, todos os meus vídeos, meus stories, eu falava, não, eu preciso levar a pessoa para reunião. Não é mais, tipo assim, onde que, é curso, eu vou colocar um link para a pessoa clicar, né? Não, eu preciso conversar com a pessoa e levar para reunião. Então, toda a minha produção de conteúdo, tudo isso foi mudando, minha cabeça foi mudando, sabe? Então, virou uma chavinha ali naquela primeira venda, que foi a mais importante, eu acho que a primeira venda né? É a mais difícil, a primeira venda. É, é a mais difícil, a mais importante. São muitas crenças quebradas, né? Para fazer a primeira venda. Muitas. Aí, janeiro, eu até anotei aqui, porque acho que foi janeiro que teve o desafio. Fio, bem provável, Acho que sim. foi, né? Eu acho que deve ter sido. Acho que janeiro teve o desafio, e eu participei do desafio, então não estava investindo em tráfego, nada, então eu estava, assim, produzindo conteúdo, né? Fazer stories, falar para a pessoa, comenta aqui se você tem isso, postar para pessoas no direct. E aí eu fiz 3 vendas em janeiro. Fiz 3 vendas. Eu lembro que eu anotei aqui, deixa eu ver. Deu 13.500. Nossa, e para mim aquilo foi assim, nossa, 13.500, eu vendi 13.500 em um mês. Para mim era tipo assim, era muita coisa, sabe? É surreal, era surreal. Fiquei muito feliz. E eu lembro que no desafio tinha gente vendendo 50, 60, e eu feliz ali com meus 13, feliz da vida, assim, muito feliz, muito feliz. E aí a gente foi para fevereiro, né? Deixa eu ver, eu anotei aqui também. Aí eu já fiz 22 em fevereiro. Daí eu fui aumentando.
22 mil. Porque eu fui aumentando muito a produção de conteúdo também, né? Aham. Postava bastante stories, então eu sempre estava tentando aí, daí então em fevereiro eu consegui vender mais, então vendi 22 em fevereiro. Aí em março eu aumentei um pouco o ticket já, acho que já fui para 5 mil em março, para 5 mil, e fiz 24 mil. Fiz 24 mil em março. Aí foi isso. Não, Uau, mentira, foi 27. Foi 27. Foi 27. 27 em março. É, foi 27. Bom, faturar, então, né, 20, de 20 a 30, né? Foi. E eu falei, quer saber? Eu vou entrar então. Eu falei, eu quero estar com essas pessoas, entendeu? Eu lembro que eu começava a ser, eu quero com essa galera. Eu quero saber o que eles estão fazendo. Por mais que para mim, e aí eu ainda seja muito crua, né? Eu preciso aprender com quem está mais que eu, né? Eu não quero estar num grupo que também tá aprendendo, ou de repente está até menos que eu. Eu quero aprender com quem está lá na frente já, né? Com quem está onde eu quero chegar. Porque para mim também lá no evento ficou claro que eu quero que isso seja o meu negócio principal, entendeu? A clínica já está rodando bem, o instituto já está rodando bem. Eu gosto de fazer isso. Eu gostei muito do formato de vendas. Eu gostei muito do formato de entrega, não é um negócio jogado, entendeu? Então, eu tô aqui com os alunos, eu tô cada vez tentando melhorar o produto, a entrega, contratando pessoas, e eu falei assim, não, isso aqui eu quero que seja o meu negócio, não é uma brincadeirinha aqui que eu vou, vamos ver qual é que é, sabe? Então, nossa, eu lembro que aquele dia eu dormi até o coração acelerado, né? Então, foi muito legal. Nossa, para mim foi a melhor decisão. E eu lembro que eu fiquei pensando até no dia, né? Eu falei assim, não, eu preciso pelo menos fazer 50 mil para daí entrar, né? E depois eu pensei, falei assim, não, eu preciso entrar para fazer 50 mil. Contrário o pensamento, né? E foi o que aconteceu, né? Exato. Mês passado você bateu o marco? Foi mês passado. E é engraçado porque, ó, eu entrei no Master em abril, né? Foi abril. Em abril. E abril eu fiz 3 vendas. Então, assim, eu já estava desesperada. Falei, ai, meu Deus do céu, eu entrei no Master, fiz só 3 vendas. Nossa Senhora, ferrou. Mas eu falei, não, não vou desistir. Aí a gente começou a investir em tráfego. E aí, em maio, eu fiz 58 mil. Aí eu Em fiz em maio, 58. 58. 58,600. Então, veja como. E acontece com muita frequência no Master, tá? Com muita frequência. A pessoa entra no Master, no segundo mês já bate o marco de 50 mil. Você tem uma baita jornada aqui no digital, né, Carol? É, Mas, bom, finalmente você encontrou aqui um formato mais finalmente. previsível, né? Mais previsível. Nossa, muito mais previsível, assim, muito mais previsível, muito mais lucrativo, muito mais humanizado, eu acho, sabe? Não depende de tantas coisas igual o lançamento, né? Você depende de muitas coisas para o lançamento, certo? Você coloca toda a sua ficha ali naquele lançamento. Aqui não, é todo dia, é todo dia. Todo dia que você tem que produzir conteúdo, todo dia que você tem que falar com as pessoas no WhatsApp, todo dia que você tem que falar com as pessoas no direct, todo dia você tem que fazer reunião. É um Exato. negócio mesmo, né? É isso, é previsibilidade. Melhor coisa. Olha, eu acho que o primeiro conselho é você tem que saber o que você quer e você tem que fazer, entendeu? Porque essas desculpas, elas vão aparecer em qualquer pessoa, em qualquer nicho. Porque, beleza, a pessoa pode falar, mas a Carol é fácil porque ela já tem produto. Mas é que a Carol já tem pai dentista. Para outra pessoa vai ser, mas é que a pessoa tem facilidade para gravar. Mas é que a outra pessoa sempre vai ter alguma coisa, entendeu? Sempre alguém vai ter alguma vantagem. Então, assim, descubra qual que é a sua vantagem. Se você não tiver nenhuma vantagem, crie. Crie vantagem. Eu era super tímida, eu não sabia falar na câmera. Quem era eu para falar de gestão? Imagina, eu tinha feito uma mudança aqui no consultório. Eu lembro que eu pensava muito isso. Nossa, quem sou eu na fila do pão para falar de gestão? Né? Ninguém me conhecia, não tinha nem 1.000 seguidores. Então, assim, mas eu acreditava, tanto que, né, eu tive altos e baixos, por quê? Mas por que eu acho que eu tive muitos altos e baixos? Porque eu não tive consistência. Eu não fui assim a fundo, sabe? Assim, se eu tivesse lá atrás, não, isso aqui não deu certo, eu vou procurar outra coisa. Vocês talvez já tivessem aparecido para mim faz tempo, vocês demoraram para aparecer porque eu estava buscando, Uhum. né? Eu estava assim, tá bom aqui, tá bom. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter clareza. Eu quero isso, eu quero real, porque eu preciso querer, senão qualquer desculpa vai ser desculpa para separar. Então, beleza, eu quero. O
que eu preciso fazer? É isso aqui que eu preciso fazer? Então eu tenho que fazer. Tem que ter foco, sabe? Ai, putz, não tem nenhuma aula gravada. Então vamos gravar. Bora gravar. Quantas pessoas não entram aí que vendem sem nem ter o negócio gravado, né? Depois faz ao vivo. Então, assim, desculpas a gente vai arranjar para tudo na vida. Mas se a gente quer, se a gente tem foco, a gente faz. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser, mas o resultado ele só vem da consistência, né? De você fazer o que precisa ser feito, não pode desistir. Porque às vezes o negócio está aqui na porta, né? Às vezes está ali, aí fala, acho que não é para mim. E aí você para. E aí você não abre a porta, o resultado não vem. Obrigado, então, Carol. Eu agradeço muito. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter visto o anúncio, clicado no seu anúncio, entrado na info, entrado no master. Nossa, sou muito grata mesmo. É só o começo. É isso aí, com certeza.